Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Está no ar o nosso GBA Esportes, um programa que chegou para ficar, para atender aos 1.200.000 brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida e também em Boston, mas no país inteiro nós temos brasileiros, porque o brasileiro está em toda parte do mundo e, é claro, né, no nosso querido Brasil. É um programa de esportes, né, com os craques da informação e a gente debatendo tudo sobre futebol brasileiro, futebol mundial, Champions League, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O Flamengo é bicampeão da Copa Libertadores da América, se habilitou a disputar o Mundial Interclubes e poderíamos ter uma final depois de 38 anos repetida. Flamengo e Liverpool. Na única vez que se encontraram, Flamengo e Liverpool, né? O Flamengo meteu 3-0 no Liverpool, botaram até a musiquinha aí dos Beatles, quase que entra a música dos Beatles agora, né? E o Flamengo meteu 3-0 no Liverpool e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. E agora poderemos ter, 38 anos depois, uma nova final, desde que as equipes avancem, porque o Liverpool é o campeão europeu e o Flamengo é o campeão da Libertadores. Se as duas equipes avançarem na semifinal, né, provavelmente contra o time africano, asiático ali, e aí eles se enfrentam no dia 21 de dezembro. Dia 17, uma semifinal, dia 18 a outra, o Flamengo joga 17, o Liverpool 18. Se chegarem à final, dia 21 de dezembro, a grande finalíssima do Mundial Interclubes, que ano que vem, né, será diferente, terá 24 equipes e será na China. A China já comprou a competição, né, da UEFA, então teremos um campeonato mundial de verdade, com 24 clubes, né, os principais clubes do mundo aí disputando, não sei qual critério usarão para convidar as equipes. Bom, deixa eu apresentar minha equipe que está aqui comigo hoje, começar pelas mulheres, né, nossa musa, nossa linda Carmel Bertolotto. Carmel, tudo jóia? Pô, tu errou de novo, Bortoleto. Bortolete. Um dia você acerta, um dia você acerta. Um dia acerta. É, por gente, falei, eu tenho um amigo que é Bertolotto, eu sempre confundo, mas Bortolete. Mas ele é não alto é como mais. eu também? Hã? Você confunde porque a gente se parece? Não, você é bonito, ele é feio demais. Opa, tá bom. Que isso. Tudo jóia, Carmel? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Para você que ainda não segue a gente, vai lá no GBA Esportes, Guia Brasil América. Segue a gente no YouTube, no Facebook e no Instagram. Estamos aqui preparados para vocês, para responder qualquer mensagem que você quiser. Pode É mandar isso? pergunta e o local, né, onde a pessoa mora. Por Né? favor. É fundamental para a gente privilegiar o local. Exatamente. Né? Se está aqui nos Estados Unidos, está em Belo Horizonte, está no Rio, São Paulo. Outro dia o rapaz mandou uma mensagem lá de Fortaleza, né? Então, Fortaleza, né? Recife, É Rio de isso aí. Janeiro, BH, tá todo mundo participando. Beleza. Valeu, Carmel. Que a minha direita, meu capitão, Emerson, não é ponta direita, é meio campo, mas sabe tudo de bola, seleção brasileira, Roma, Real Madrid, só eu tenho esse privilégio. O Gabriel hoje não tá de folga não, viu? Ele viajou para Madrid, mandamos ele a Madrid, vai fazer uma matéria especial com um amigo nosso lá, vai assistir amanhã ao jogo Paris Saint-Germain, Real Madrid, Paris Saint-Germain, primeiro jogo, na ida, 3-0 PSG. Vamos ver o que o Real vai aprontar amanhã. E o Emerson, o Gabriel está lá, né, vai voltar com material bacana e o nosso Emerson está aqui com a gente. Tudo bem, capitão? Tudo ótimo, Jairzinho, tudo bem. Fim de semana bom, hein? Bicho. Você já tinha visto uma equipe ser campeã em 23 horas, 2 vezes? Não, até eu escutei esses dias, né? Eu escutei ontem, na verdade, um cara falando que o Flamengo ganhou sambando no trio elétrico. É verdade. É o primeiro Ganhou time no mundo que ganha no trio elétrico. que ganha no trio elétrico. Né? Isso é verdade. Ganhou o heptacampeonato no trio elétrico e ganhou a Libertadores lá em Lima, num jogo dramático, numa partida em que o Flamengo, na minha visão, fez a pior partida do ano, mas a sorte no final ajudou. E a sorte só ajuda quem é competente. O Flamengo foi ajudado pela sorte porque teve competência a competição inteira. Né? Porque você fala, o cara deu sorte. Ninguém dá sorte, gente. A vida é feita de competência, de trabalho, né? Né, Carmel? Com certeza. Então, se você é competente, uma hora, se você precisa da sorte, ela fala, não, vou ajudar aquele cara ali, vou ajudar aquele time ali, porque aquele time foi competente. O River, né, todo mundo sabe, eu sou flamenguista, mas trabalhando eu sou isento. O River foi melhor o tempo quase que todo. Né? O Jorge Jesus conseguiu ajustar o time do Flamengo no segundo tempo, no vestiário. Né? Aí foi o dedo do treinador, que é um craque, e o Flamengo voltou melhor, mas foi um jogo de poucas oportunidades. Os goleiros pouco trabalharam. E eu queria saber do Emerson, que jogou nessa posição. A minha impressão, de longe, porque não fui a Lima, vi o jogo daqui, é de que o Gerson e o Arão tremeram. A bola estava queimando o pé deles. Eu nunca vi os dois errarem tanto passes, principalmente o Gerson, que tecnicamente é um fenômeno, né, Emerson? Você tem essa visão também? É verdade, assim, e como é importante ter um equilíbrio no meio-campo, né? A gente sabe que é fundamental. Eu joguei nessa função 20 anos na minha carreira e sempre
e todos os treinadores falando, né, a importância desse setor. E o Gerson, que vinha sendo um dos melhores, na verdade é um dos melhores do elenco, né, um jogador que se destacou muito bem. Jesus com o mérito, né, de colocá-lo em uma posição que o treinador da Roma não viu, que o treinador do Fluminense não viu, e o Jesus teve esse mérito, conseguiu fazer do Gerson hoje um excelente segundo volante, um dos melhores hoje na atualidade. Mas realmente, nesse jogo ele... A bola queimou, né? Ele não estava bem, eu não sei se ele estava sentindo alguma lesão, tanto que ele saiu do jogo, né? O Arão, a gente sabe, o Arão é um jogador que se empenha muito. Marcação, e que tem ajuda. Uma qualidade no passe também. Mas não é aquele diferencial, né? A gente sabe que ele, então, se ele não tinha esse colega... Ele é aquele carregador de piano, né? Carregador de piano, ajuda, joga pro time, se doa muito. Mas o Gerson, sim, o Gerson tem muita qualidade. Então, acho que faltou isso e o Flamengo teve dificuldades. Muito. Né? Muitas dificuldades. Eu acho que o único cara que jogou, o que joga sempre foi o Bruno Henrique. O Gabigol, até fazer os 2 gols, não era notado em campo. Né? O Arrascaeta não conseguiu. Foi muito bem marcado, diga-se de passagem. O Pérez, que joga muito, colou nele. Né? Teve pouco espaço. Teve pouco espaço. E isso também é mérito do time adversário. Porque a gente fica visualizando só o que a equipe do Flamengo poderia fazer. Mas eu vejo também mérito no adversário. Então, eles não criaram muitas oportunidades. Os times argentinos jogam dessa forma. Anularam todas as jogadas do Flamengo. E realmente prejudicaram muito o que o Flamengo tem de melhor, né? Que é essa troca de passe, essa tabela com esses jogadores, então isso dificultou muito. E outra coisa, nós dissemos aqui quando o Flamengo empatou com o Vasco, eu te perguntei ao Gabriel, será que o Gadiardo está assistindo e vai tirar proveito? Ele tirou, sabe por quê, Emerson? O que o Flamengo faz, ele fez. Ele marcou o Flamengo sob pressão, na saída de bola, o Flamengo não conseguia sair com a bola dominada, que é a característica do Flamengo, sair tocando até chegar lá na frente com aquela intensidade. Faltou isso porque o Gadiardo... Não é que o Flamengo jogou tão mal também, não, é que o Gadiardo marcou. Mérito Mérito do dele, River, mérito do treinador que estudou bem o Flamengo e fez isso. Ele deixou o Flamengo longe da área dele. Então isso é mérito. O que ele fez? Eu prefiro que o Flamengo tenha dificuldade de chegar perto da minha área. Então o que eu vou fazer? Uma marcação-pressão, não deixar ele sair com essa bola. No momento que consegue, claro, algumas vezes o Flamengo conseguiu, aí ele baixou as linhas para fazer essa marcação forte. Mas todo o tempo tentando pressionar e por isso que o Flamengo tem dificuldade. É verdade. Carmel, o que temos aí, Carmel? Tem uma pergunta do André Albuquerque. De onde? André, por favor, fala de onde você é, né? Pra gente prestigiar o teu lugar, a tua cidade. É isso aí. Felipe Luiz, irreconhecível. Errando tudo, passes de 1 metro indo pro nada. Vocês estão de acordo com isso ou não? É verdade. O Flamengo, eu disse, o Felipe Luiz não tremeu porque é um jogador acostumado com o Champions League. Claro, já decidiu o Champions League contra o Real Madrid 2 vezes quando jogava pelo Atlético de Madrid, né? E passou por uma experiência terrível. O Atlético de Madrid em 14, eu fiz essa final, ganhava de 1-0 do Real Madrid lá em Lisboa, né? E aos 46, um escanteio para o Real Madrid, o Sérgio Ramos foi lá, empatou e na prorrogação o Real meteu mais 3 gols, o Atlético de Madrid deixou de ser campeão por 1 minuto. E agora o Felipe Luiz vê o outro lado da moeda, né? Que o Gabigol fez um gol aos 45, outro aos 47, e o Flamengo acabou sagrando-se bicampeão da Libertadores. Mas realmente o time do Flamengo não jogou bem, e tem esse detalhe que nós abordamos aqui agora. O River, que não é uma equipe qualquer, e nós dissemos isso aqui, Emerson, claro, né? Durante toda a semana dissemos, o Flamengo não vai enfrentar um time brasileiro, né? Porque o Flamengo está aqui, os outros times brasileiros estão aqui. A distância é abissal hoje, né? Por tudo que o Flamengo promoveu esse ano. Só que o Flamengo iria enfrentar um River Plate, tetracampeão da Libertadores. O Flamengo não tem experiência de final, foi sua segunda final, 100% de aproveitamento. Mas 38 anos depois, né, Emerson? Então claro, isso tudo pesa. Pesa muito. Pesa muito. Os jogadores também, numa pressão muito grande da torcida. Nós falávamos, né, antes do jogo, isso. Imagina como não estava o Rio de Janeiro, como não estava a torcida do Flamengo, como não estava Lima naquele momento. Então, assim, era muita tensão, era muita pressão em cima dos jogadores. E a gente sabe que não é fácil isso. 38 anos, uma torcida espetacular, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Então, enfim, esperando há 38 anos um título desse. Então, realmente a pressão em cima dos jogadores, ela era muito grande. Pra você ter ideia, eu sou casado há 19 anos, estou com a minha mulher há 21 anos. Ela não me conhecia.
Ontem ela ficou assustada, falou, amor, nunca vi você torcer assim, porque eu sou flamenguista, né? E botei a camisa do Flamengo e quando o Flamengo empatou, ontem, né? Quando empatou e eu me ajoelhei e tal, eu mesmo não me reconheci. Tinha tempo que eu não tinha essa coisa de torcedor, porque a emoção é muito grande. A gente que gosta do futebol, que gosta do esporte, como eu digo, comentei, escrevi minha coluna dizendo que o River foi superior sim, porque ele ia trabalhando. Agora, torcendo, trabalhei como um torcedor. Todos nós temos esse direito, né, Emerson? Claro, e eu também fiz isso quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, quando chegou na final contra o Real Madrid. Não adianta, isso é uma coisa muito forte. Né? O futebol, ele realmente ultrapassa fronteiras, como a gente fala. Né? Ele atinge coisas que a gente não imagina. E isso é com todo mundo. Né? Por isso que às vezes eu fico pensando que bom e fico feliz e já dou os parabéns a você por ser uma pessoa que não tem vergonha e não tem medo de falar para a equipe que você torce. Porque isso todo mundo tem, às vezes eu vejo, né? É verdade. Profissionais da área com vergonha, com receio de dizer, eu torço pro... Que nada. Mas às vezes a empresa não deixa. Eu mesmo, quando eu trabalhava na TV Globo, sempre disse que eu era flamenguista. Quer dizer, mas tem gente que na Globo não pode dizer, por exemplo. Entendeu? Então a gente respeita, mas todos sabemos que aqueles que entram para trabalhar com futebol, né? Ou é jogador frustrado, eu joguei, né? No Dente de Leite, jogava muito, modéstia à parte, mas meu pai militar não deixou eu treinar, porque o horário do treino era o horário da escola. E naquela época, né, era diferente. Meu pai falou, não, acabou. Então fui jogando minhas peladas a vida inteira e jogava muito, modéstia, queria ser jogador, mas sempre quis também ser jornalista de esporte. Então, todo mundo que torce por um clube, né, todo mundo que é jornalista de esporte, torce por um clube. Não tem essa. Olha, né, Carmel? Eu também tentei ser jogadora de futebol. É, Carmel? Tentei por aqui algum nos Estados tempo. Unidos ou lá no Brasil? Lá no Brasil. Tá. Não deu certo. Legal. Muito alta, desengonçada. Mas Eu vou virar modelo e vou só observar os jogadores. Mas virou um modelo internacional, pô. É verdade. Né? E nós temos o privilégio de ter essa modelo aqui, né, Emerson? E no Brasil também eu acredito as dificuldades, né? Sim, o preconceito também antigamente era grande em relação à mulher jogando antigamente futebol. Que ela diz 5 anos atrás, né? Meu antigamente é antigamente mesmo. Dela jovem ainda, pô. Olha, tem uma pergunta aqui do Wesley Oliveira, que é de onde Lavras, Minas Gerais. Diego Ribas, que experiência, que personalidade, muito tranquilo e mérito do Jorge Jesus, que o colocou e o preparou para o momento certo. E com detalhe. Olha que bacana, né? Uma mensagem legal. Wesley Oliveira. De onde? Minas Gerais. Minas Gerais. Lavras, sul de Minas, né? Já cobri aí na Exal, tem a Exal, que é uma escola de agronomia. Fiz muita matéria lá quando eu trabalhava na TV Globo. Bom, tem um detalhe importante. Vejam como o Mister, né? Olê, Mister. Torcida do Flamengo canta pro Jorge Jesus, que hoje recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Muito merecido. E ontem, ele não tinha o Gerson, sacou o Arão. Quem que ele colocou? O Diego Ribas, que é um 10 que joga do meio para frente e ele jogou de volante. Curiosamente, quando o Lucas Prato perde a bola, ele que dá aquele lançamento de 40 metros, que a bola, o Pinola, né? O zagueiro do River bobeou e o Gabigol olhou pro goleiro, quando olhou pro Armani e falou, Armani, vai buscar lá no fundo do gol. Quer dizer, veja o que é um grande treinador, Emerson. Se fosse qualquer outro, colocaria um volante, né, de contenção. Ele falou, não, eu vou com o Diego, e já tá ali no final do jogo, eu preciso empatar essa partida. Sabe o que eu penso nesse aspecto? Eu até tenho um exemplo muito parecido do Ailton, que jogou comigo no Grêmio, que nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. Eu fiz essa final contra a Portuguesa. Primeiro gol do Paulo Nunes aos 6 minutos do primeiro tempo e o gol do Ailton aos 43 do segundo. Isso mesmo. Filipão era o seu técnico e o Candinha era o técnico da Portuguesa. Então, eu pego muito esse exemplo do Ailton, né, a respeito do Diego, porque eu acredito e vejo, né, a gente fica avaliando o comportamento do Diego, sempre foi um cara muito profissional. Né? Eu acredito que ele passou por alguns momentos difíceis também, não estava bem, então ele foi para o banco de reserva, merecidamente, né? Porque tinha outros jogadores melhores, mas ele nunca deixou de ser profissional, né? Sempre apoiando o time, sempre tentando fazer as coisas para a equipe, e me lembrou muito do Ailton, também em 96. Quando o Ailton entrou, nós disputávamos a posição. O Ailton chegou no Grêmio a preço de ouro. E eu lembro que eu fui para o banco de reservas nesse tempo e ele não estava rendendo. Né? Eu estava começando. E ele não estava rendendo, aí a torcida pedia. Mas só um parênteses, se você me permite. Claro. O cara é brincadeira. Ele começou em 96, foi campeão brasileiro. Aí em 97 ele vai no Maracanã e ganha do meu Flamengo a Copa do Brasil. Pô, capitão.
Você me fez sofrer, viu? Eu eu posso dizer que eu sou privilegiado. Eu comecei bem a carreira, assim, né? Jovem, ganhando títulos importantes pelo Grêmio. 2 seguidos. Um brasileiro na Copa do Brasil, os 2 títulos mais importantes do país. E teve uma Libertadores em 95. Junto. E uma Copa do Brasil em 94, que foi onde eu estreiei como profissional, ali jogando no Grêmio. Então, o Mundial você foi? O Mundial fui, acabei não jogando. Porque... Uma falha do Marcão. Não, esse foi o Palmeiras. Né? O Filipão tava no Palmeiras. Isso do Darley, né? Mas a gente foi pros pênaltis contra o Ajax. O time jogou bem, jogamos com um homem a menos, praticamente o jogo todo, contra aquele Ajax, né? Que era muito forte. Então o Grêmio ali não conseguiu. Mas foi um time que honrou bem a camisa, né? O pessoal foi muito bem. Então, me lembrou muito já essa questão do Ailton. Porque o Ailton entrou no jogo, né? Todo mundo, ninguém imaginava. O Dinho pede para sair, que isso foi também um outro fato. Ele pediu para sair e disse: coloca o Ailton. Uma coisa impressionante. Quando as coisas têm que acontecer, aquilo, né? Estão essa harmonia, a capacidade. E fez um golaço no último minuto. Bola de primeira, né? E ali ganhamos o título. 1-0 dava Portuguesa, né? 1-0 dava Portuguesa. E nós... Portuguesa que lamentavelmente hoje acabou, né? Acabou. Uma pena. Um clube dessa tradição absurda. Uma má gestão. O que uma má gestão não faz, né? Ou tantas más gestões, né? É verdade. Infelizmente a Portuguesa está numa situação muito ruim. Mas olha, o Diego entrou e... Não, o Diego entrou e cumpriu... E aquela coisa, né? Por tudo aquilo que ele havia passado já, né? Ele já havia passado por algumas coisas e o treinador confiou nele naquele momento. Então quer dizer que o comportamento dele estava bom, que ele estava comprometido com a causa e quando precisou ele estava ali. Então esse é o profissional. Esse é o profissional certo mesmo, que a gente pode dizer, um jogador que serviu de exemplo para muitos outros, né? É verdade. Galera, isso aqui é o GBA Esportes, segundas e quintas, 8 da noite, horário aqui de Miami, 10 da noite, horário de Brasília, né, com essas feras, com o Emerson, com a Carmel, com o Gabriel, que está viajando agora à noite para Madrid para fazer material lá pra gente. Então você vai ter sempre um programa de qualidade, de conteúdo, com muito debate, né? Com certeza, porque aqueles que jogaram sabem muito e a gente procura dar a nossa opinião dentro da nossa vivência de 36 anos, né? Cobrindo aí a seleção brasileira, 33, acompanhando o esporte pelo mundo, né? Os principais eventos esportivos, estivemos lá com muito prazer e a gente procura transmitir para vocês um pouquinho disso. Você pode mandar mensagem para nossa Carmel. Carmel, qual é o endereço, Carmel? Vamos repetir aí para o nosso internauta. Lá. GBA Esportes, baixa o nosso aplicativo, Guia Brasil América. Segue a gente no YouTube, no Instagram e no Facebook. Manda a mensagem que você quiser que a gente vai responder. Tem uma mensagem do Jorge Luiz. Ele quer saber se... De onde é, Carmel? Campinas. Campinas, São Paulo. Beleza, galera. Ele quer saber se... O que vocês acham do Flamengo estar em busca agora do bicampeonato mundial? Tem chance ou não? Eu acho que tem, porque o Flamengo hoje é uma equipe que joga, né, como as equipes europeias. Você dizer que o Flamengo... O Jorge Jesus foi muito feliz, até nisso esse português ele é demais. Ele falou assim, ó, o Flamengo é o maior clube do mundo em torcida, em títulos não é. Para que ele seja, ele tem que ganhar título todo ano, como faz o Real Madrid, como faz o Barcelona. Veja você, né, e não foi contestado por ninguém, ele falou a verdade. Ele tem razão. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, é o maior time do mundo, né, em termos de torcida. Mas em termos de título não, haja vista que o Flamengo agora... conquistou sua segunda Libertadores e pode buscar o seu Mundial. Pode? Pode. Eu acho que o Flamengo tem condições. O Liverpool é um baita time? É. Pô, você tem um ataque com o Salah, Mané e o Firmino, não é pra qualquer um. O Fabinho que tá jogando a bola redonda, o Alisson que foi eleito o melhor goleiro do mundo, né, que é brasileiro também, né? O Arsenal é treinado há 4 anos pelo Jürgen Klopp, que é um técnico alemão espetacular. Adoro aquele alemão. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas o dia que eu o conhecer, eu vou falar com ele e vai ser no Mundial agora no Catar, que nós estaremos lá, se Deus quiser. Então, eu acho que o Flamengo, pelo futebol que está jogando, tem condições. Agora, o futebol, quando se trata de um jogo só, é complicado. Eu acho que o Flamengo avança na semifinal e o Liverpool também. Vão se encontrar dia 21. Né? O Liverpool tem mais experiência. Agora, os europeus, e o Emerson jogou 15 anos na Europa, sabe disso. Eles não dão muita importância a esse título, né, mundial. Só que, quando eles não ganham, eles ficam ao pé da vida. Né? Eles já estão dizendo que o Liverpool vai com um time alternativo, porque tem um jogo da Copa da Liga da Inglaterra e tal. Tomara que eles possam ir com um time alternativo. E o Flamengo deu um chocolate de novo, porque o primeiro jogo, naquele ano, em 81, eles foram com o time principal e nós metemos 3-0, com Zico, Andrade, Adílio, Nunes e companhia. Né, Emerson? Que time esse, hein? É brincadeira. E esse time de agora? Eu não gosto de comparar times e nem épocas, né? Porque cada um jogou muito, né? Tem as suas diferenças, principalmente de época. Mas eu acho, Emerson, que esse Flamengo do Jorge Jesus, pelo que mostrou ao longo do ano,
em todas as competições, tem condições de encarar o Liverpool titular de igual para igual. Você pensa diferente? Eu acho que são duas equipes com pensamentos diferentes. Já começa pela importância do título, realmente. Para os clubes europeus, não é que não tenha importância. Tem importância, sim. Eu fiz uma final com o Milan, contra o Boca, e quando chegamos lá, nós queríamos ganhar o jogo, não é... O pessoal, claro que não dá a mesma importância que nós damos aqui, né? No Brasil, no caso. Mas eles querem ganhar. E a situação que eu vejo é que o Flamengo ele tem que pensar nesse primeiro jogo. Nós já tivemos algumas equipes, né? Nós tivemos o Inter, que teve a infelicidade, né? naquele jogo lá contra o Mazembe. Quem poderia imaginar? O Atlético contra o Raja Casablanca. O Atlético Mineiro. Então, assim, que são jogos. Por que eu digo que tem que ter muito cuidado? Porque a responsabilidade é toda do Flamengo. Verdade. Então, assim, essas equipes... Vai encarar uma equipe asiática ou africana, né, Emerson? E que sempre tem alguns jogadores rápidos. Que jogam na Europa. Jogam na Europa, jogadores fortes fisicamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Claro que o Flamengo é favorito demais, com qualquer equipe ali para esse primeiro jogo. Mas tem que ter cuidado. E eu tenho certeza que o Mister já sabe disso. Porque ele está demonstrando muita sabedoria... vamos dizer que nessas questões. E depois com o Liverpool, com certeza, é um jogo. Pode acontecer de tudo, como aconteceu com o Corinthians, né? Contra mas olha, só pra gente fazer um parâmetro. O Santos, do Muricy, do Neymar, foi ao Japão, tomou de 4-0 do Barcelona, e o Muricy disse, nós viemos aqui aprender. Eu acho que a situação do Flamengo é bem diferente. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente porque também, assim, eu não vejo o time do Liverpool do nível do Barcelona. Eu vejo uma grande equipe, e nem do Real. Eu vejo uma grande equipe, vejo uma Talvez equipe hoje forte. Esteja no momento melhor, né, Emerson? Talvez. Sim, hoje tem, principalmente do meio para frente, jogadores diferenciados. Mas eu não vejo uma defesa muito sólida, eu não vejo um time que joga um futebol que diz assim, olha, vai ser 4-5-0. O Barcelona era aquilo, o Barcelona tocava de 5, de 6 Tem um tal do extraterrestre, você já ouviu falar no tal de Messi? Então, ele tem um extraterrestre chamado Messi, né? E a maneira como o Barcelona jogava era essa, tinha que fazer um jogo perfeito para ganhar do Barcelona. Você tinha um meio campo com um dos maiores que eu vi, Iniesta, Xavi e Messi. Simplesmente. Então, era muito difícil. Fácil, né? Simplesmente. Era muito difícil, difícil. A gente sabia que era difícil. O Santos ainda com o Neymar, né? Na época começando. Não tomou de 8 porque o Barcelona tirou o pé. 4-0. E o Muricy foi muito feliz também. O Muricy que... Eu não gostava do Muricy, rapaz. Um detalhe curioso. Achava o Muricy, ele dava esporro na imprensa e tal. Aí fomos jantar, eu e ele, Galvão, depois do programa do Galvão, aí começamos a conversar. Aí eu falei com ele, o que eu falo, eu gosto de falar na frente da pessoa. Eu falei, Muricy, eu nunca gostei de você por isso, isso e isso. Ele falou assim, não, Jaci, mas eu era assim com os repórteres mala. Com os caras legais, eu nunca falei. Ficamos amigos, adoro o Muricy hoje, assiste ao programa pela internet, um cara... Muricy, beijo no seu coração se estiver nos assistindo, deve estar no Bem Amigos hoje. Né? Um dos caras mais corretos do futebol. Correto, e discípulo do mestre Tele Santana. Né? Um dos caras mais corretos realmente, pessoa espetacular. Verdade. Olha, Carmel, tem uma mensagem agora. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês podem mandar mensagem para Carmel, né, no Facebook, né, Carmel? Facebook, YouTube, Instagram, só enviar mensagem. Tem que baixar o Guia Brasil América, né? Por favor, baixa o aplicativo, é rapidinho. Tá. E o negócio é o seguinte, a Carmel falou, você pode me seguir. Ela não é novela não, mas você pode acompanhar a Carmel. Pode. Né? Pode seguir a Carmel. Né? Tô aqui pra isso. Só querem seguir novela? Uma moça bonita dessa, hein, Quem tem esse privilégio? Olha, eu recebi uma mensagem agora do Antônio Miranda, do programa Business Time, mandando um abraço para você, gente. Participei na sexta-feira, foi muito bacana. Um abraço pro Emerson. E eu senti um pouco de ciúmes, porque ele não mandou um abraço para mim. Talvez, né, no próximo porque ele deve estar te mandando um beijo. Pra gente um abraço, pra você um beijo. Você não leu direito. Mandou não. Mas há tempo ainda, tá? Pode mandar que eu tô aqui esperando, Antônio. E ele quer saber, a pergunta é, quem poderá fazer frente ao Flamengo em 2020? Eu vou deixar o meu capitão começar e depois eu vou dar minha opinião. Capitão. Bom, eu acho que eu pego as mesmas palavras que o ex-presidente do Atlético, Calil, falou, né? Se o Flamengo se organizar, não tem para ninguém, é difícil. Mas a gente tem que entender que o Brasil, nós já tivemos alguns exemplos, né? De outras equipes que tiveram grandes patrocinadores, fizeram grandes equipes, fizeram um ano muito bom, né? Que foi o caso do Palmeiras, lá com a Parmalat, o caso do Grêmio também. E após as conquistas tiveram problemas. Por quê? Porque no Brasil, a gente sabe, existe a vaidade dos diretores, a vaidade dos jogadores, muitas propostas,
convencer os empresários também o que é melhor para o jogador. Então, são muitos detalhes. Mas o Flamengo, se organizar, realmente vira uma potência para os próximos 10 anos. A gente sabe disso, tem esse potencial, e a gente sabe que se organizar fica difícil para os outros. E é bom a gente deixar bem claro o seguinte: o presidente Bandeira de Mello ajeitou a casa financeira do Flamengo. Foi um vice-presidente do BNDES e entrou para isso. Na gestão dele, em 6 anos, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013. Né, Emerson? É isso mesmo. Só que até está faltando, né, um pouco de humildade do presidente Rodolfo Landim, da sua diretoria, de agradecer publicamente ao Bandeira de Mello. Eduardo Bandeira de Mello, o homem que saneou o Flamengo, tornou o Flamengo superavitário, pagou as dívidas, e hoje, para você ter ideia, o Flamengo já faturou nessa temporada 1 bi. Caramba. R$1 bilhão, não é para qualquer um. Só de arrecadação no Maracanã, mais de 90 milhões nos jogos do Flamengo, ou seja, uma média de 4 milhões por jogo no Maracanã. Né, 60 mil pagantes, média de Europa, você sabe disso. A média maior do mundo é do Borussia Dortmund, com 80 mil espectadores por jogo. Você jogou na Alemanha, sabe disso. Não existe média maior, nem Real Madrid, nem Barça, ninguém. A média do Borussia Dortmund é 80 mil pagantes por jogo, né, Emerson? É isso mesmo. Lotado. Esgotado para os próximos 3 anos, que na Europa funciona assim, o cara já compra o carnê. Então, o Flamengo se ajeitou, se arrumou, está colhendo os frutos agora e vai colher daqui para frente. Eu acho que a solução, já disse aqui, é os clubes se tornarem empresas. Também acho. Porque se não se tornarem empresas, vai ser uma distância abissal. Por quê? Porque a televisão ela dá uma cota maior para o Flamengo. Porque ele vende mais pay-per-view, porque ele dá mais audiência. Não adianta. Vou dar um exemplo aqui. O Cruzeiro disputou a Libertadores, a final, o jogo passou para Minas Gerais e para alguns estados. O Flamengo disputou a final sábado, passou para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Por quê? Porque o Flamengo é uma marca muito forte. Às vezes o pessoal fica chateado com isso, né? E eu também ficava muito chateado e falava lá no meu programa em Minas Gerais, porque o que eu defendo, Emerson? Eu acho que você vai concordar comigo, porque é assim no mundo inteiro. Você tem que ter uma isonomia na cota de TV para todos os clubes. Ou seja, se você tem 1 bilhão, 500 milhões você destina a 20 clubes. Então você vai dar percentual igual para cada clube. Certo? Aí, os outros 500 milhões, o que você faz? Bom, o primeiro colocado vai ganhar X, segundo colocado, quem vender mais pay-per-view vai ganhar tanto, porque é assim na Premier League, que é a liga mais importante do mundo, que é a Liga da Inglaterra. É assim na Liga Espanhola, é assim em todas as ligas. Quer dizer, no Brasil não. O Flamengo vai ter uma cota de 300 milhões da TV, o América Mineiro, que está subindo agora para a primeira divisão, se subir, se for para a elite realmente, vai ter uma cota de apenas 20 milhões. Como é que você faz futebol competindo com um cara que tem 300 milhões de cota de TV e você tem 20? É difícil, é muito difícil, é muita diferença. Fica difícil, né, capitão? Fica difícil, claro, fica difícil, né? E o Flamengo já tem uma renda por ter uma torcida, né? Consegue captar mais recursos do que o América, por exemplo. Então, o detalhe, né, já tem gente querendo anunciar no Flamengo o tempo todo. O Flamengo já tem aqui na manga, daqui a pouco vai botar no joelho, porque não tem mais espaço na camisa. É uma equipe realmente que tem uma visibilidade muito grande, mundialmente. Então, com certeza, eu acho que se tivesse, sim, esse equilíbrio financeiro, né? Vamos dizer assim, dessas isonomia, cotas. Pelo menos da cota de TV tem que ter isonomia. Porque senão vai virar um campeonato espanhol. Vai ser o Flamengo, momentaneamente o Palmeiras, que tem uma senhora lá que empresta dinheiro a juros e não está nem ligando, empresta dinheiro pro Palmeiras, né? Porque senão o futebol não pode ser assim, o futebol tem que ser profissional. O futebol tem que se profissionalizar no Brasil. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo, mas ainda estamos muito atrasados, né, nessa questão. E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que é um homem muito íntegro, muito correto, muito sério, né, que conhece futebol, porque o pai dele foi dirigente do São Paulo e ele acompanha desde pequenininho, ele é a favor dos clubes se tornarem empresa. Sabe, ele quer um campeonato... Tecnicamente, a gente precisa melhorar, e ele sabe disso. Precisamos melhorar tecnicamente. E ele tem feito um trabalho brilhante. Veja que as competições brasileiras estão valorizadas, né, Emerson? É verdade. Muito valor, a premiação é bacana, né? Como é na Europa, né? Aquela chuva de papel. Então, quer dizer, está tudo organizado. Agora, os clubes precisam se organizar. Você não pode ter um clube devendo salário 3 meses. Salário é coisa sagrada. Né, Emerson? Como é que o profissional... Ah, mas o cara ganha 1 milhão, não interessa. Se ele ganha 1 milhão, é porque alguém paga. E se alguém paga, tem que pagar em dia, porque aquele dinheiro é do orçamento dele. Com certeza. Né? Eu acho que isso atrapalha muito também o nosso futebol. São esses salários. Não que o jogador não mereça, né? Eu não entro nem nesse mérito. Claro. Porque senão cada um merece ganhar o que ganha. Eu também não entro nisso. Ganha. Acho que há alguns jogadores que são ex-jogadores em atividade ganhando 1,5 milhão no Brasil. Isso é inadmissível num país onde o cara acorda às 5 da manhã, põe a marmitinha lá,
trabalha até 10 da noite para ganhar, pega o trem apertado para ganhar 900 e tantos reais, que é um salário mínimo de miséria. Eu acho que o ponto é esse, é o que o nosso país pode oferecer, né, jogando no Brasil. Então, eu acho que os salários realmente, eles estão fora daquilo que os clubes podem pagar. Só que existe um leilão, que ele é muito grande. Os clubes não se respeitam. É verdade. Né? É um querendo sacanear o outro. Então não existe uma conversa onde todos querem fazer o melhor para o futebol. Não, é o Grêmio querendo tirar jogador do Inter, o Inter do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, e eles não querem saber o que vão fazer para que isso aconteça. Então, os clubes começam a pagar o que não tem. E aí depois não ganha. A gente sabe como funciona. O salário não vem, os problemas acontecem. Então, eu acho que teria que ter, sim, uma lei, talvez, mais rígida nesse aspecto. Se tiver que botar um teto salarial, que coloque um teto salarial, entendeu? Para que as coisas se ajeitem. E, claro, e tem sempre aquela cota. Como é que os Estados Unidos faz? Né? Existe teto salarial e uma cota de 2 a 3 jogadores que ganham mais. Um pouco mais. Por quê? Porque eles agregam muito, eles vendem marketing e o clube ganha. Claro. Se fizer isso no Brasil, eu acho que se arruma também. Né? Tem jogador, claro, ganhando 1 milhão por mês e não joga. Isso na Europa não acontece. A gente sabe que é muito difícil acontecer isso na Europa. Mas vou dar um exemplo aqui. O Cruzeiro acabou de cair para a zona de rebaixamento de novo, porque o Fluminense ganhou do CSE de 1-0 lá em Alagoas. O Cruzeiro tem uma folha de 20 milhões. Isso é um absurdo. O Flamengo tem uma folha de 25 milhões. O Flamengo, que eu disse que faturou 1 bi esse ano. E o Cruzeiro, que está quebrado, devendo 500 milhões, cheio de problemas, né, políticos, a polícia em cima, investigando, cheio de denúncia de corrupção, lavagem de dinheiro, e o Cruzeiro tem uma folha de 20 milhões, com alguns ex-jogadores ganhando uma fortuna. E todo mundo sabe quem são esses jogadores, não preciso citar aqui. Né, Emerson? E os clubes não conseguem pagar. Gente. É uma irresponsabilidade. Não conseguem. Isso que eu ia perguntar, quem que paga isso? Quem paga, o clube tem que pagar. E o clube o que faz? Vem de onde esse dinheiro? Para você ter uma ideia, Carmel, pega a cota adiantada da TV. O Cruzeiro já pegou a cota até 2022. Poxa. Nós estamos em 2019. Antecipou 3 cotas. E não tem dinheiro para pagar ninguém. E se o Cruzeiro cair para a segunda divisão, a situação se agrava ainda mais, porque ele recebe 90 milhões da TV e vai receber 10 na segunda divisão. Imagina. Quer dizer, é um caos. Não, e com esses contratos todos aí, né? É um porque caos. esses jogadores têm contrato, tem 2, 3 anos, e não tem culpa, né? O jogador não tem culpa. E não tem como rescindir, porque para rescindir você tem que indenizar. Indenizar com que dinheiro? Pois é. Não tem como. Por falar em dinheiro, quem quiser anunciar aqui no GBA Esportes, você pode aí abrir o Guia Brasil América, tem a nossa Rosália, tá lá, né, Rosália? Que é a nossa diretora, a nossa CEO, e você pode conversar com ela para fazer um patrocínio bacana aqui conosco, porque realmente você vai ter uma visibilidade legal. O programa está começando, mas a gente vai, né, remando aqui, remando ali e conquistando o nosso público, porque com seriedade, com trabalho, né, bacana, de qualidade, com certeza o público agrega valor e você vai ter o seu produto, né, anunciado aqui e vendido. 1.200.000 brasileiros morando nos Estados Unidos e os americanos que falam português também, que já, né, querem se ligar no futebol. A Copa do Mundo em 2026 será aqui, né? Já estamos dando esse start, né, Emerson? Então vamos valorizar GBA Esportes, né? A programação do Guia Brasil América é fantástica, tem vários programas de qualidade, então a gente conta com a sua audiência e também, né, você anunciando conosco aqui, que será uma parceria muito bacana. Carmel, o que temos aí? Uma pergunta do André Mendonça, de Campinas também. Campinas está vindo forte hoje, né? Que legal. Obrigada, gente. Campinas que tem o Guarani, que não subiu, e a pena, Ponte Preta, né? Ele começou bem, o Guarani. Começou bem, E aí deu uma caída. Uma pena. Teve muitos Duas problemas equipes de gestão, tradicionais, né? Guarani... O Guarani, quando o Beto Zini foi presidente, foi campeão brasileiro em 78. Com Carlos Alberto Silva, aquele time Zé Carlos, Zenon. Era um timaço. Eu cheguei a jogar capitão. Eu cheguei a jogar contra o Guarani do Amoroso, que era forte também. Amoroso Luizão, Djalminha. É. Esse time no Campeonato Brasileiro também foi muito bem. Verdade. Nós tivemos dificuldade. Até passamos pelo Guarani nesse ano. Só que era um time bom também. O Guarani tinha jogadores de qualidade, né? O Guarani decidiu um brasileiro com o São Paulo em 86, 3-3, um jogo mágico. O Careca fez um gol no finalzinho, foi para prorrogação, pênalti. O Guarani tradicional, a Ponte Preta também, a Macaca tradicional. Então que esses clubes se reergam, porque o futebol brasileiro precisa desses 2 clubes de Campinas. Diga. A pergunta é, se vocês tivessem que escolher a equipe perfeita para o Flamengo, quem seria? Quem você colocaria, quem vocês tirariam? Eu acho que a equipe perfeita é que o Jorge Jesus está escalando. Ele tem os 11 titulares, só que hoje no futebol você não tem 11, você tem 14. Né? Ele tem uma gestão de grupo muito boa. Né? Ele conseguiu recuperar o Vitinho,
que eu achei um absurdo o Flamengo pagar 43 milhões num jogador que jogou no Botafogo e rebaixou o Botafogo, jogou no Inter e rebaixou o Inter. Foi vendido pro leste europeu, fez 10 gols em 30 jogos. Quer dizer, um absurdo, o Flamengo pagou 43 milhões nele e ganhou 1 milhão por mês. Só que com o Jorge Jesus, ele conseguiu recuperar a autoestima do Vitinho e é um jogador que entra e resolve, né, Emerson? Hoje é um bom banco, né? A gente diz que é um jogador que quando está sendo acionado, ele ajuda também. Só que o Flamengo tem uma coisa, eu não mudaria nada respondendo, né? Uma pergunta. Eu não mudaria nada, eu acho que o time do Flamengo é esse realmente, até porque não é que o Jesus tenha tantas opções de nomes conhecidos. Ele tem um elenco onde tem muitos jovens, jogadores da base, jogadores criados no Flamengo. Ele tá mesclando bem. E tá mesclando bem, tá dando possibilidades, os meninos entram, jogam também. O jogador na seleção sub-17, jogador na seleção sub-20. Então, o Flamengo está aproveitando muito bem esse misto, né, dos jogadores mais experientes com aqueles mais jovens e está conseguindo ter um ótimo elenco, né, que isso a gente sabe que é fundamental, principalmente para um clube no Brasil que tem 60, 70, 80 jogos por ano, né? Então, precisa ter um elenco amplo com jogadores que dão capacitados e que dão conta do recado para poder jogar tantas competições assim como nós temos no Brasil. Manda um abraço aqui para o nosso Léo Reis Real, que esteve aqui ainda há pouco com a gente, empreendedor, professor, escritor, mestre em linguística, está nos assistindo, né? Dono de uma escola de inglês maravilhosa aqui, né, Rosário? Vai estar conosco também, vai ter um programa aqui, vai ser uma coisa bacana que vai surgir aqui também e a gente vai formando a nossa grade de programação aos poucos e o nosso Léo vai estar conosco, ele que é atleticano sofredor, hein, Léo? Um abraço para você, muito prazer em te conhecer aqui pessoalmente. E vamos junto aí nessa parceria que a GBA vai só crescer, né, com esse produto de qualidade, esses produtos de qualidade que nós temos aqui com vários programas e vários profissionais qualificados. Diga, Carmel. Olha, Guilherme Ribeiro de BH. Para valorizar o Campeonato Brasileiro, o mesmo não poderia começar mais cedo no início do ano, por volta de março? Liberando meio de semana para a Copa do Brasil, Libertadores do Sul. Eu sempre fui a favor, não sei o que o Emerson pensa, o Emerson jogou um campeonato, né? Porque você pega, eles falam que o Campeonato Paulista é o único que tem a visibilidade incrível. Não tem. 3 mil pagantes a média de público. Quer dizer, é um absurdo. Eu acho que os campeonatos estaduais são retrógrados e ultrapassados. Houve uma época, e o Emerson vai se lembrar disso, que os campeonatos estaduais eram mais importantes que o Brasileirão. O Flamengo, na década de 70, 1970, preferia ganhar o Carioca do que o Brasileiro. O Grêmio, o Inter preferiam ganhar o estadual, o Atlético e Cruzeiro. Eram épocas que você tinha 150 mil pessoas no estádio. Os tempos mudaram, né? A modernidade chegou. E não há mais espaço para os campeonatos estaduais. É claro, os presidentes de federações se seguram nisso. Mas eu acho que já passou da hora de acabarmos com esses campeonatos e fazer isso que o Guilherme Ribeiro falou. Colocarmos um Brasileirão, né? Não precisa alongar o Brasileirão, só começar um pouco mais cedo, né? No lugar dos estaduais, que ocupam 5 meses do ano, começam em final de janeiro e vão até maio, um absurdo. Então, que terminem os campeonatos estaduais, que sejam extintos e que nós possamos, né, ter um campeonato brasileiro, como ele disse, disputado somente nos finais de semana, usando o meio de semana para a Copa Libertadores, Copa América e Sul-Americana, como acontece na Europa, né, Emerson? Na Europa não tem campeonato estadual, é um campeonato nacional. Todos contra todos, 20 clubes, e no final os melhores são os campeões. O nosso calendário ele tem que sofrer uma mudança radical, né? Os jogadores realmente fazem muitos jogos, o campeonato estadual ele não é mais importante. A gente vê nos jogadores, né, Emerson? Não tem, né? Entram com equipes reservas, quer dizer, Isso não mesmo. tem um... O próprio Campeonato Gaúcho, né? A gente ouve os presidentes das outras equipes, né? As equipes do interior do estado falando que eles precisam que Grêmio e Inter joguem, porque assim dá renda. Não é mais isso, né? Foi uma época isso. A gente sabe, eu tive a possibilidade de jogar 3, 4 campeonatos gaúchos e realmente era assim, quando o Grêmio, né, ia para o interior, quando o Inter ia jogar no interior, só que hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje os jogadores, se colocar apenas a camisa do Grêmio, a camisa do Inter, o torcedor ele vai igual, independente de ser o time titular. Talvez nesse primeiro momento se poderia fazer que o Grêmio não teria, nem o Inter, né? Eu estou falando lá do nosso estado, de colocar a equipe principal a jogar essa competição. Daqui a pouco com jovens também, né? Para
e jogando jogos mais complicados, pegando mais experiência. Só que jogar com a equipe principal os campeonatos estaduais hoje fica muito difícil, com Libertadores, Copa do Brasil, todos esses compromissos que tem, é muito mais complicado. Um detalhe, né, Emerson? No passado, as equipes do interior revelavam muitos jogadores, hoje não revelam mais. Não revela. São Acabou. todos jogadores mais velhos, assim, eles contratam para não cair. Então colocam times ali de aluguel. Times de aluguel. 4, 5 meses. Jogadores que fazem contratos assim, né? 4, 5 meses. E o nosso Gabriel tá no aeroporto mandando mensagem aqui. Estão com saudade de mim? Não, ninguém tá com saudade de você, Gabriel. Você tá com saudade do Gabriel, Carmel? Eu tô, gente. Tá? Onde que ele Ele tá, no o aeroporto, Gabriel? né, embarcando agora pra Madrid. Olha, que chique esse menino, né? Eu não tô com saudade não, viu? Tá assistindo a gente aí? Ó, vai lá, faz aquela matéria bacana. Depois você vai tomar um champanhe com seu amigo Neymar, tá certo? Depois do jogo. Mas faz aquela matéria que eu te pedi. Vai com Deus, boa viagem. Beijão, irmão. Eu tô pensando em pegar o voo e encontrar com ele amanhã. É? Tá com moral, ele tá com saudade, a Carmel, viu? Não, tô não. Deixa ele lá. Grande amigo, né? Deixa ele lá, demais, né? deixa ele lá. Deixa ele lá, Gabriel. Fica aí, tá? Fica não, volta, que a gente sente falta dele. Lembrando que quinta-feira não teremos o GBA Esportes, porque teremos aqui o Thanksgiving, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos, é o Natal dos americanos, e nós, que moramos aqui já há algum tempo, nos adaptamos também. Temos 2 natais, o Thanksgiving e o Natal, o Christmas, né? Temos a sorte de comemorar 2 vezes, 2 vezes, né? Unir a família. E é muito bacana, é um delícia. momento de ação de graças, né? Um dia de ação de graças. Eu que sou muito religioso, né? E sou devoto de São Judas Tadeu. Felizmente aqui tem uma igreja de São Judas Tadeu lá na Brick. Todo dia 28 eu vou lá, agradeço. Só vou agradecer, não tem coisa melhor do que agradecer, Concordo. né? Tem gente que pede dinheiro, peço saúde. Saúde para a família, né, Emerson? O capitão é muito religioso também, é de uma outra religião, mas todos nós nos encontramos com Deus, né? É isso aí. Que é o principal. Com certeza. E assim, é uma data realmente importante, né? Como a gente tem que admirar as coisas quando elas são bem feitas, né? Porque eles consideram essa data realmente o dia do agradecimento. Exato. Né? Então, de agradecer por tudo, né? Por tudo que nós temos, pelas coisas que Deus dá a todos nós. Então, realmente a gente tem que tirar o chapéu para o americano que reservou essa data, e nós estamos participando disso. É uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? Não. E que aqui a gente pode usufruir disso também. E acrescentando a isso que você falou, uma coisa que eu admiro muito aqui também é o patriotismo e o civismo. Eu sou de uma época, a Carmel é bem mais nova, você também, eu sou de uma época que eu formava, cantava o hino nacional todo dia de manhã. Nós tínhamos orgulho de cantar o hino nacional brasileiro. Com os tempos, infelizmente, isso foi caindo. Hoje ninguém mais respeita o Brasil, ninguém canta o hino, mas precisamos mudar essa história. O Brasil precisa voltar a ter amor à pátria. Meu pai era militar, mas eu ia com a minha mãe e meu irmão e minhas irmãs pra gente assistir ao desfile militar. Era um evento, como é aqui. Você vê aqui o Dia dos Veteranos, como eles são aplaudidos e homenageados. Né? São idolatrados mesmo, defendem né? a pátria. Quer dizer, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de mais civismo, mais educação. Né? Cantar o hino, sim, por que não? Nós não temos orgulho de cantar o hino nacional quando é uma partida de futebol, das seleções? O povo canta a plenos pulmões e, com detalhe, canta até a capela, né? A música para e o povo continua cantando. Por que não fazermos isso no Brasil? Só o povo brasileiro pode melhorar o Brasil. Nós estamos aqui, eu já disse, cada um tem a sua opção. Né? A gente vê pelos filhos, porque aqui é um país mais seguro. Não existe país perfeito. Mas aqui é um país muito seguro, em que as leis são respeitadas. A lei aqui é para todos, pobre, rico, branco, amarelo, azul, índio. Aqui é para todos, é igual. A pena é igual para todo mundo. A única coisa é que o cara mais rico, o Movistar, ele pode pagar um advogado melhor, mas a cadeia é a mesma, a cela é a mesma. Né? Então isso é muito bom, eu acho isso bacana, eu adoro isso. Né? Eu costumo dizer que I follow the law, eu sigo a lei. Eu estou aqui para seguir a lei, adoro seguir a lei. Se a velocidade é 35, eu vou andar 35. Com certeza. Né? E no Brasil não, no Brasil parece que não tem lei, parece que é tudo largado. Né? São 50 mil pessoas assassinadas por arma de fogo ou arma branca por ano. Ô Emerson, isso mata mais do que qualquer guerra no mundo. Impressionante. É um absurdo. É um absurdo mesmo. E a coisa ficou banalizada. A vida no Brasil está banalizada. É triste, né? Poxa, Triste. nós somos brasileiros, amamos o nosso país também. Você estava falando dessa questão do hino, Joyce, eu lembro, eu não sei se a CBF, acredito que fazem isso até hoje, mas o jogador ele recebia uma cartilha com que tinham todas as informações, né, do hotel, né, e tinha o hino, e nós éramos obrigados a decorar, né, porque isso é fundamental para o brasileiro. Eu tô representando o meu país, né, e não sei cantar o hino nacional.
Então... É vergonhoso. É vergonhoso. Vergonhoso. E eu acho que nas escolas, por exemplo, isso é um ponto, teria que ter essa rotina, porque eu acho que quando nós não somos cobrados, o brasileiro eu acho que tem um pouco disso. Quando nós não somos cobrados, né, parece que a gente esquece um pouco, a gente... Né, vai vivendo, ninguém me disse, ok, amanhã eu faço. E não é assim, se a gente tivesse uma rotina, né, uma doutrina, vamos dizer assim, mais exigente nesses pontos fundamentais, que isso é importante, quanto ao hino do seu país é fundamental. Daí que vem nossa fama, né? O jeitinho brasileiro de ser. E infelizmente, é verdade. A gente encontra um brasileiro fora do nosso país, ele sempre tenta arrumar o jeitinho dele para fazer de uma forma errada. É triste, é uma fama feia que a gente tem. Em relação ao hino, nossos filhos quando vêm para cá, falando português, eles aprendem imediatamente na escola a cantar um hino americano. O hino americano. E é lindo. É verdade. A pátria que realmente as pessoas, eles abraçam, né? Eles são realmente muito fiéis à pátria deles. E o Brasil tem esquecido agora, um pouco disso, né? Todo caminho, né, que leva para o lado bom chama-se educação. É investir na educação. Enquanto o Brasil não investir em educação, nós não chegaremos a lugar nenhum. Vou dar um exemplo a vocês. O Emerson já esteve lá também. Eu estive na Coreia do Sul, em Seul, principalmente, né, 6 ou 7 vezes. A Coreia do Sul, em 1960, era o que o Brasil é hoje. Corrupta, violenta. O que eles fizeram? Investir na educação. Você vai na Coreia do Sul hoje, parece o Japão, parece Tóquio. Não é, Emerson? É uma cidade fantástica, um povo educado, um povo fantástico, um povo que fala inglês bem. Por quê? Porque investiram em educação. Educação é tudo. No Brasil, quando eles cortam verba, a primeira coisa que eles fazem é cortar a verba da educação. Né? Isso aqui é o GBA Esporte, gente, mas nós falamos também de tudo que está acontecendo no mundo, né? Principalmente no Brasil, que é o nosso país. Sim. Não podemos fechar os olhos para isso. E como o assunto é pertinente, a gente também toca nesse assunto, né, Emerson? Com certeza. Olha, então, o Hector Bonilla, de São Paulo, tá mandando abraço para todo mundo. O pessoal de São Paulo hoje tá bombando, hein? Tá bombando. Cadê o pessoal do Nordeste, gente? Do Recife, né? Então, cadê? Vamos lá, gente, vamos prestigiar. Ô, Dante, temos imagens aí das comemorações no mundo do Flamengo aí. Eu aqui, a Renata Cordeiro, que eu trabalho na plataforma também, a ClickTube. E pelo mundo cobrindo, né? Flamengo sendo campeão em 23 horas 2 vezes. Negócio inédito, como disse o Emerson, em cima do trio elétrico. Vai soltar aí pra gente, Dante? O Dante vai soltar pra gente, para que a gente possa ver, né? E mostrar o que rolou ontem em Portugal, aqui nos Estados Unidos, né, com os vários colunistas do ClickTube, que é uma plataforma digital muito legal, reunindo vários ex-jornalistas da TV Globo. As imagens estão aí para que vocês possam ter uma ideia. Se eu não me engano, isso aí é em Portugal. Não, isso é no Rio com a chegada... Que coisa impressionante, Emerson. Milhares de pessoas lá na Candelária, né, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, já dizia, né, a música do Caetano. E a Renata Cordeiro, que foi minha companheira de trabalho, trabalhou em várias emissoras do país, no Sport TV, né, tá morando em Portugal também, saiu do Brasil, foi para Portugal. É uma pena a gente ter que sair do nosso país, né, Emerson? É uma pena. Eu fiz isso em 2015, né, gente? Também mas estava você no Brasil. Morou na Europa há muitos anos, né? Não, mas eu estava decidido a ficar no Brasil quando eu voltei em 2009. E tive também uma experiência muito ruim lá. E aí aconteceu que nós decidimos de sair por um tempo. Hoje estamos aqui e esperamos, né, de ficar mais tempo. Então é sempre uma decisão muito triste, porque deixamos os familiares, né, deixamos as pessoas que a gente gosta. Mas falando realmente dessa festa espetacular, né? O que é essa torcida? O que essa torcida ainda vai fazer aí nos próximos meses? Correndo com a camisa do Flamengo. Já isso também é... Mas é isso, eu acho que, né? tem que comemorar. Mostrar, claro. 38 anos. Eu lembro muito da Roma também, quando eu estava na Roma. Roma há muito tempo sem ganhar um título. A Roma ganhou com o Rei de Roma em 83, Falcão, e de lá pra cá ganhou com você. E assim, a torcida fez uma festa, gente. Nós entramos no campeonato seguinte e o torcedor da Roma estava comemorando ainda o campeonato da temporada anterior. Então, ali eu gravando no final. Isso aí eu gravei no final do jogo. Olha lá que legal. É isso mesmo, eu acho que tem que aproveitar. Eu digo assim, são títulos importantes, levando o Flamengo, né, para mais um Mundial. Então tem que aproveitar, sim. E a gente espera que o Flamengo possa manter isso, porque isso é bom para o futebol brasileiro. Isso faz com que os outros acordem também, gente. Isso é bom. A lamentar as cenas de violência, né, no final ali a polícia com alguns, porque
Como a Carmel falou, os caras não têm educação, os caras querem brigar, querem bater, querem matar, e a polícia tem que tomar as providências. Aqui o policial é aplaudido, no Brasil ele é achincalhado, o que é uma vergonha. Tem que aplaudir o policial. Se é o policial do bem, está do nosso lado, tem que proteger o cidadão de bem, né, Carmel? Mas aí vem a parte da educação, né? Se você não tem educação, o que você vai fazer? Você vai bater, você vai xingar. Infelizmente acontece no Brasil. É verdade. Infelizmente as pessoas não têm educação. É triste nós brasileiros falarmos do Mas nosso é povo, mas é a claro, realidade. E nós somos brasileiros, Porque a gente se inclui nisso. aqui isso não acontece, gente. A gente pode levar criança, você pode ir bem vestido, você pode usar a joia que você quiser e nada vai te acontecer. No Brasil você sai e você tem com experiência, medo. que você saiu de casa cedo e rodou o mundo, né, Carmel? Sim. Morou no Japão? Morei no Japão Morou e na Alemanha? muito jogo lá no Japão. Aí. Não, e lá é impressionante. É lindo. Vocês viram na Copa do Lá é Mundo os demais. japoneses tirando tudo que estava na arquibancada, limpando tudo, É deixando tudo demais. limpinho. Até arrepio aqui. Educação. É demais. Você morou lá há quanto tempo? Morei lá uns 3 anos, 3 anos e meio. Fala o japonês? Choto, né? Arigatou gozaimasu. Verdade, Matheus. Essa Carmel não é boba não, viu? E aí depois veio pra cá, Carmel? Não, eu morei na Alemanha, na França, na Itália. Vous parlez français, mademoiselle? Não. Ampé. Ambition. Não, olha, eu já misturei. Não, eu isso é alemão, agora eu entendi. Petit, como é que Ambition. fala? Olha, eu não falo nada de Não, francês. Ampé, né? Como é que fala um pouquinho? A Rosália que morou a Rosália, por na favor, Bélgica me e que ensina. fala Vamos falar um pouquinho de francês. francês. Petit peu. Petit peu. Olha aí, é bonita. Tem que né? fazer O biquinho, tem que fazer o Isso aí biquinho. não é pra Petit mim. peu. Eu não vou Pergunta conseguir de falar o novo. francês nunca. Vous parlez français, mademoiselle? Petit peu. Que beleza. Tá vendo aí? Eu iria ter dificuldade de falar o francês. Mas eu alemão, você sou morou lá do lá, interior né? do Rio Grande do Sul, é muito difícil. Vamos lá, um falar o rapidinho francês. alemão aqui, vocês dois. Vamos lá. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. E du? Ja, ein bisschen. Acabou, tá bom. Tá bom. Maravilha. Alles gut. Ja, alles gut. Alles good. Eu sei falar Asfar, que é a saída da estrada, Engang, que é a entrada, e Algang, que é a saída. Pronto, Né? tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que eu sou um cara que eu vou assim, qualquer lugar que eu vou, eu procuro falar o básico, porque o cara gosta de saber que você quer falar a língua dele, né? Se eu vou na Arábia Saudita, se eu vou no mundo árabe, salam aleikum, malek salam, né? Aquela coisa. Então você tem que Isso sempre... é uma coisa bacana que eu acho. Tem muito brasileiro que tá aqui há tanto tempo. E não se 5, interessa 10 pela anos. língua. Gente. É um absurdo. É um absurdo. Mas aí volta o que você falou, a falta de educação. Porque como ele não tinha Exatamente. educação no Brasil, ele acha que aqui é a mesma coisa. É E ele vai verdade. ficar para trás, ele vai fazer o serviço de subemprego, Com certeza. né? Porque infelizmente é assim, se o cara quer se educar e quer aprender, se ele vem para cá, aprende a língua, Exato. sabe? Ninguém é obrigado a falar fluente. Mais um pouquinho, né? Mas, o poxa, mínimo de se educação. esforçar, claro, pouco entendeu? sim. Eu lembrei agora, Diga aí, Emerson. olhando, né, esses episódios, a torcida comemorando, mas, né, você comentando a respeito dessa... Que é uma pequena parte de torcedores, que eu não acredito que sejam torcedores, É a minoria, né? que aproveitam esses momentos também. A gente Ué, tem mas que ter muito eu cuidado com batizei isso. esses caras de bandidos travestidos de torcedores. Né? Boa. Porque isso acontece Eles são isso. Eles muito. não são torcedores, são facções. Né? Quando você fala torcida organizada, não. Torcida organizada, o nome já diz, tem que ser uma coisa organizada, decente e educada. Não, eles são bandidos travestidos de torcedores, né, capitão? E a gente sabe que por trás disso, né, dessas entidades, porque hoje são entidades, né? Hoje a torcida virou empresa. Né? Tem Os clube que caras banca. têm negócios, eles não estão ali só para torcer. Então a gente sabe que essa minoria aproveita muitos desses momentos de festa, de euforia para fazer isso. Pra roubar, né? Pra pra roubar. matar. Então a polícia tem muito trabalho. Ué, mas muito trabalho nesses veja que momentos. absurdo. Hoje você não pode dividir torcidas no estádio. Poxa, nós somos de uma época, eu ia pro Maracanã com 150 mil pessoas, Flamengo e Vasco, metade flamenguista e metade vascaíno. Tinha uma parte de frente para as cabines de rádio, chamava-se torcida mista, eu ia com a minha camisa do Flamengo, o vascaíno do meu lado, acabava o jogo, o cara me sacaneava de uma forma normal. Hoje você não pode, hoje o cara ele é inimigo, ele não é rival de camisa não, ele é inimigo, ele acha que ele tem que matar, tem que fazer alguma coisa, porque você está vestindo uma outra camisa, você escolheu uma outra camisa. Hoje virou realmente, as pessoas estão sem tolerância nenhuma. E no futebol está acontecendo muito, né? Brigas em estádio, pessoas... hoje para levar esposa, crianças ao estádio é impossível. É muito difícil, muito difícil. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Ricardo Vonta, que está lá em Orlando nos assistindo, junto com a Sheila, sua esposa. Um beijo no coração. Ele mora aqui, a filha está estudando na Suíça, já estudou aqui, quer dizer, educação, tudo é educação. Ricardo, beijão no seu coração, também aqui pro nosso chefe Alê, né, o Alê que é um craque da cozinha, junto com o Zé, que é o seu pai que chegou aqui hoje, é um advogado brilhante em São Paulo,
trabalha em São Paulo e vem aqui passar férias. O Ale mora aqui, né? Fez o Cordon Bleu, né? Se especializou, um grande chefe de cozinha. O penúltimo Réveillon na minha casa, ele fez cada lagosta maravilhosa, ele cozinhou para 30 pessoas. Convida Ale, a próxima vez. Hein? Tá convidado. Ale, melhoras aí para você, um beijão no seu coração. Ele teve hoje um problema intestinal, mas tudo vai dar certo. Ó, Diga, a Cláudia Carmel. Almeida, de Washington, D.C., olha que legal, bacana. participando. É isso aí. Quer saber como foi ver nosso presidente com a camisa do Flamengo? Você não viu, não? Não, Bolsonaro não vi, não. Eu vi o governador do Rio, o Witzel. Não, ela falou aqui, ó. Eu vi Bolsonaro eu não fotos vi. do Bolsonaro. Estava sim. com a camisa do Flamengo. Mas o Bolsonaro já vestiu a camisa do Palmeiras, Do Palmeiras. né, do Corinthians, do Flamengo, pô, vira casaca assim. Ué, ele não é como você. Então ele não assume Pô, direito o que ele Mas, torce. ó, eu particularmente gosto do Bolsonaro e votei nele, viu? É. Eu assumo tudo que eu faço. Votei nele porque votei pela decência, pelo civismo, pela educação no país. Exato. E ele é um capitão. Não é homofóbico, como dizem, as pessoas querem rotular. Tem muita gente fazendo campanha contra ele, né? Eu nunca vi citarem tanto um presidente pro lado ruim como fazem com ele. Não sou advogado do Bolsonaro, não sou nada. Mas eu votei nele para melhorar o país. Porque eu não voto em quadrilha, né? Em quadrilha eu não voto. Mas vamos parar de falar de política, vamos lá. Diga, Carmel. É, porque se começar a falar de política, não acaba nunca, né? Eu A gente não- vai até amanhã. Eu não vi com a camisa do Flamengo. Não, eu vi e eu acho que só não inclusive queria ele ver falou Eu aqui. só não queria ver o Mick Jagger com a camisa do É, Flamengo. aí Porque ia senão ser ia um ser. problema, Um amigo meu mandou pra mim no sábado de manhã. Ele com a camisa do Flamengo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, põe a camisa do River no Mick Jagger. Que é considerado pé frio. É uma brincadeira que Uma fazem com ele. brincadeira, Né? claro. Não, acho que inclusive ele falou que estava torcendo pro Flamengo, sim, que o Brasil era Flamengo naquele momento. Ah, bacana, e, então. sim, acho que sim. E não pode se esperar outra coisa de um chefe de Estado. Claro. Né? Se fosse o Vasco, o Corinthians, o Atlético, o Cruzeiro, o presidente da República tem que torcer pro time do país. Não vai torcer pro time da Argentina. E se eu não me engano, ele se diz palmeirense, né? É, palmeirense. Eu escutei algumas Isso vezes. cabe aos torcedores. Eu já disse aqui, eu acho natural e normal qualquer torcedor de outra equipe torcer contra o Flamengo esportivamente. O que eu não acho legal é torcer contra o futebol brasileiro. E o Flamengo, esse Flamengo do Jorge Jesus, está resgatando tudo, né, com o que a gente sonhou, que é a volta do futebol do passado. Ele está resgatando isso. Então, se você torcer contra o Flamengo, o vascaíno, o atleticano, o cruzeirense, o Palmeiras, normal. Como eu não vou torcer pro Vasco numa final de Libertadores, como torcedor. Agora, como jornalista, eu vou torcer, porque acho importante pro país mais um título pro nosso país, né, Emerson? Claro. Independentemente da camisa. Não, e isso está fazendo com que os outros acordem, né? Nós estávamos falando sobre isso. Essa campanha do Flamengo faz com que o Palmeiras, que também hoje é um clube que tem uma situação financeira muito boa, veja, olha, aonde nós erramos, onde nós podemos melhorar, né? O Grêmio também, né, que nos últimos anos está bem. Então, assim, que as outras equipes também se organizem, porque isso cobra. E a gente sabe, as pessoas questionam, mas por que o Flamengo está assim? Por que teve que vir alguém para mostrar alguma coisa diferente? Então, assim, isso já está sendo cobrado no Brasil para os profissionais, para os treinadores, até para os próprios jogadores. Então, isso é bom para o nosso futebol. Eu acho que só ajuda, gente. Eu acho que só agrega. Por isso que eu digo, eu concordo com esse fato de alguns clubes brasileiros trazer outros treinadores com outras ideias para a gente aprender coisas. Claro. E eles aprendem conosco também. Porque nós tivemos É uma uma troca. época em que os treinadores brasileiros foram para Portugal. Carlos Alberto Silva foi bicampeão no Porto. Isso não gerou ciúme, muito pelo contrário. Jorge Jesus falou, nós queremos aprender com os brasileiros. O intercâmbio, em toda profissão existe isso. Por que não no futebol? E eu já disse, a única profissão no mundo que o cara cai para cima é a de treinador. O cara é demitido por deficiência técnica e é contratado por outro clube ganhando até mais. Né? Eu nunca vi isso em profissão nenhuma. Se você é um engenheiro e você derruba um prédio, ninguém te contrata. Quer dizer, o técnico derruba um time para a segunda divisão e é contratado ganhando mais. Quer dizer, tá tudo errado. É, nossa cultura, né? É preciso ter mais consciência, né? Os dirigentes de clubes saberem que o clube não é deles. Eles estão ali, eles estão presidentes, não são donos do clube. Alguns se acham donos. Não, eles foram eleitos para, vamos dizer, governar, né? Para gerir o clube durante um período, mas eles não são os donos. O clube só existe porque a razão de ser do clube é a sua torcida. É que no Brasil, muitas vezes, o clube fica refém dos ídolos, né? E eu acho que o reconhecimento ele tem que existir. A gente fala muito nisso, que na Europa eles reconhecem o ídolo, né? Mas isso não quer dizer que se você não está produzindo, né, você tenha que ficar 10 anos no clube, porque você ganhou um título há 10 anos atrás. Então isso na Europa não acontece, né? Eu tenho um exemplo muito grande da Juventus. A Juventus foi um clube que me ensinou muito essa questão de produtividade. Ali é isso, ele contrata o jogador, eles pagam bem, o jogador tem tudo
mas é produtividade. Se o jogador não está cumprindo com as exigências do clube, não consegue se adaptar, eles chamam outro, né? O Del Piero ficou no banco do nosso time. Alessandro Del Piero, um dos maiores jogadores da história da Itália. E da Juventus, capitão, né? E ficou no banco porque ele não estava produzindo como o Ibrahimovic, como o Trezeguet, e ele entendeu isso. E a Juventus aqui, nós precisamos ganhar, nós temos um compromisso com o nosso torcedor. E no Brasil, muitas vezes, os clubes ficam refém o cara não aceita. Dos ídolos. O cara não aceita ir pro banco, ele faz uma confusão interna, o diretor que chega não tem a mesma moral, então ele também não consegue fazer nada. Então fala no nosso ouvido, nós que somos repórteres, o cara faz onda. É muita coisa, a gente sabe como funciona. Então isso tem que acabar, gente. Tem que acabar. Os jogadores... Jogador e treinador não pode ser dono de clube, né? Porque passam muitos ídolos, né? Que nem quando me perguntaram da estátua do Renato, por exemplo. É um reconhecimento? Mas quantos jogadores passaram dentro do Grêmio que mereciam também? Ele, né? E não jogou sozinho. Então quando você faz isso, você está dando a ele a chave do clube. É verdade. E não pode ser assim, né? O Juventus fez alguma estátua pro Fábio Capello? Né? O Milan fez alguma estátua lá pro Baresi? Então, assim, são coisas que nós temos que aprender para que a gente melhore, porque não é assim. O clube não pode ficar refém de jogador nem de treinador. Falou, quem jogou, quem conhece, jogou na Europa, nos grandes clubes da Europa, porque a mentalidade lá é super profissional, né, capitão? Profissionalismo acima de tudo. E há um respeito do grupo, principalmente com os treinadores. Você já me falou sobre o Fábio Capello, Roberto Carlos, lateral esquerdo, que o maior treinador que ele teve foi o Fábio Capello. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no sorteio da Copa do Mundo na Rússia. E sentei com ele e falei, professor, o Roberto Carlos disse que o senhor foi o maior treinador que ele teve, então ele ficou lisonjeado. Um cara fantástico, né? É um cara espetacular e muito sério, muito sério. Né? E que conhecia demais o futebol. Conhecia demais. Conhece, tá vivo ainda. E não era um cara que o seu time jogava bonito, né? Ele nunca teve um time, como a gente fala, vistoso, um time, né, que jogava um futebol que as pessoas olhavam, tipo o Barcelona, né, de Messi, de Xavi, Iniesta, mas era competitivo, era muito difícil ganhar das equipes do Fábio Capello, tanto que por onde ele passou ele foi campeão. É verdade. Né? E ganhou títulos importantes. Carmel. Olha, entrei no seu Instagram e tem um monte de mensagem. É mesmo? Eu mesmo não tô vendo aqui não. Olha, o Wagneira53. É difícil saber de onde você é olhando pelo Instagram, né? O Flamengo trouxe um técnico de fora e é campeão em 2 competições. Mais difícil, jogando bonito. Será que os técnicos brasileiros vão enxergar que são retrógrados e ultrapassados? A grande maioria mas ainda há alguns treinadores que merecem um destaque. O próprio Thiago Nunes, que foi pro Corinthians, fez um belíssimo trabalho no Atlético do Paraná, porque ficou 3 anos. O Renato Gaúcho, que está há 3 anos e meio no Grêmio. O Vanderlei Luxemburgo, que resgatou seu nome com um time fraco, que é o time do Vasco. Verdade. Né, tirando água de pedra. Agora, você pega o Mano Menezes, um Tite, o Filipão, são treinadores retranqueiros. Sim. A história deles diz isso. Tudo bem, venceram assim, parabéns. Eu sou da época de Tele Santana. Eu prefiro perder, Emerson, jogando um belo futebol, do que jogar feio, pessimamente. Eu não gosto. Mas tem gente que gosta de ganhar. Aquele detalhe que você falou, ganhar a qualquer preço. A qualquer preço, qualquer custo. Né? Então, uma internauta está mandando um detalhe aqui importante. Eu falo muito nisso e ela está me elogiando por isso. Né? Deixa eu ver quem é aqui. É o Silvio Santos. Silvio. Não é o Silvio Santos da TV, mas é o Silvio Santos. Está dizendo o seguinte, que realmente eu tenho cobrado isso. Para que o Flamengo feche o ano com chave de diamante, é preciso que a diretoria chame as 7 famílias dos garotos mortos no Ninho do Urubu em fevereiro, queimados, né? E indenize. 3 famílias foram indenizadas. É claro, eu sei, o Emerson sabe disso, tem advogados pedindo uma fortuna. Primeiro, a vida não tem preço, principalmente de uma criança. Não dá para você precificar a vida de uma criança. Mas é claro, você deveria calcular o tempo útil de vida do garoto no futebol e indenizar as famílias, né, em função disso. Né, Emerson? Eu acho que o Flamengo tem esse compromisso moral. É obrigação da diretoria do Flamengo fazer isso. E mais, é preciso que no Brasil se ache os culpados. Porque, no mínimo, houve negligência. O incêndio não foi criminoso. Um curto-circuito no ar-condicionado. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Porém, aquilo ali não tinha liberação, né, para receber ser humano, ainda mais criança. Não eram condições, não eram condições de um clube também como o Flamengo. Então, esse que foi negligente tem que ser punido. No mínimo, negligência. Concordo. Né?
Negligência. O cara foi negligente. Ele colocou num lugar onde não se poderia colocar seres humanos, ele colocou crianças. É um absurdo, né? Né? Então alguém tem que ser indiciado, preso e condenado. Mas no Brasil, infelizmente, se fosse aqui, estava na cadeia. Jaci, eu tive um clube de formação até há pouco tempo. E rodei no Brasil, vi muitas instalações de clubes da Série A, de clubes da Série B. E se nós fôssemos a fundo realmente do que seria o ideal para cada equipe, teria que fechar metade dos clubes. Essa é a grande realidade. O Flamengo, podemos dizer que deu um azar de ter acontecido lá e ser um clube que é um clube conhecido, mas existiam vários clubes no Brasil que tiveram que fazer as coisas certas agora em função disso. Então, no Brasil, a gente sabe, tem que existir a tragédia para as pessoas depois cobrarem. E eu não gosto de misturar muitas coisas na questão de falar desse assunto, que realmente isso não tem preço. Qualquer valor que for dar para essa família não vai trazer a vida desses meninos. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas... mas então o Flamengo não merece... Sabe? Eles estão misturando as coisas, né, Emerson? Entendeu? Isso foi um fato, realmente uma tragédia, a gente sente muito, né? Eu imagino os familiares, aqueles meninos não mereciam estar ali. E como você falou, tem que ser punido sim. Né? Mas no Brasil a gente sabe que muitas coisas não são dessa forma. A gente não sabe também o que está acontecendo nos bastidores, como você falou. A gente sabe que tem muitos que se aproveitam desses momentos. Muitos advogados, principalmente. Eu conversava com o Júnior, o maestro Júnior, né, comentarista da Globo, meu irmão, meu amigo, campeão com o Flamengo, campeoníssimo. E o Júnior dizia isso, que ele tem informações de que os advogados estão querendo uma quantia absurda. Quer dizer, é aquilo que a gente falou, não tem preço a vida. Não tem preço. Mas você tem que... Eu sou a favor do seguinte, Emerson, calcula-se. A vida do jogador útil é até 35 anos. Então calcula se o garoto tinha 17 para mais 18 anos. Então, vamos calcular quanto ele ganharia em 18 anos, vamos, né, indenizar as famílias. Mensalmente até, porque se você der o dinheiro de uma vez também, eles gastam tudo, porque muitos, infelizmente, não têm educação, não é de educação de ser educado, não, é educação financeira. Exatamente, Carmel. Entendeu? E a gente não sabe, aquilo que a gente estava falando, os bastidores desse assunto, nós não temos ele, a gente não sabe quanto que essas pessoas realmente irão usufruir desse dinheiro. Quando se trata de profissionais, advogados, todo mundo tem interesse nisso, infelizmente. Né? Infelizmente, nesse momento, o interesse ele é maior do que a gente sabe. Então, eu só acho que as pessoas misturarem essas duas coisas, a equipe do Flamengo não tem nada, Jesus não tem culpa do que aconteceu lá naquele container ou lá naquele, nem os jogadores. Né? E o Flamengo vai continuar, então tem que resolver sim. Mas tem uma mensagem aqui do DJ Scharf. Ele está dizendo o seguinte: o Flamengo vai ficar assim mais 1, 2 anos e acabou. Eles não estão entendendo que o Flamengo mudou, que o Flamengo está arrumado, que o Flamengo está com a cabeça europeia. Ou seja, de buscar títulos todos os anos, de contratar mais, de ajustar mais, de formar jogadores. Então é um exemplo a ser copiado. O pessoal ainda não entendeu. Não é um Flamengo momentâneo, como alguns clubes foram momentâneos. É um Flamengo que agora tomou uma direção. Os outros devem ir atrás, copiar, para que nós tenhamos um campeonato brasileiro como tínhamos no passado, em que você dizia: nós temos 12 equipes em condições de levantar o troféu. Hoje não tem mais isso, Emerson. São 2 ou 3. É verdade, é verdade. Se eu lembro dessa época, realmente começava o Campeonato Brasileiro, nós tínhamos 12 equipes. No mesmo nível? 12 equipes do mesmo nível. E nível alto, né? Nível alto. E assim, não eram... não se falava só de São Paulo, de Corinthians, Grêmio, Inter, Palmeiras, não. Se falava do Guarani, com condições, da própria Ponte Preta algumas vezes. Então, assim, do esporte, né? Do Bahia. O Bahia foi campeão brasileiro em 88, Bahia de Bobô. Bahia de Bobô, de Charles. Né? Eu vi um pouco aquele time jogar, era pequenininho, mas assisti. Eu era garoto. Você quer dar uma de novinho aqui? Não, mas ali eu era garoto. Eu era garoto que eu lembro. Brincadeira. Eu tô perdido com essa equipe aqui. Só tem juvenil, profissional aqui só eu. Mas eu lembro desse time. Então, assim, realmente tinham 12, 13, 14 equipes que podiam ganhar. E agora não é mais assim. A gente começa o ano e não sabe. E a gente fica pensando, quais são os 8 ali, os 9 que estão para cair? Né? Tem que se manter no meio da tabela. Esses podem pegar Libertadores. Não era assim. Eram 12 para ganhar o campeonato mesmo. É verdade. Gente, quando o programa é bom, a gente até ultrapassa o tempo, mas vale a pena porque a gente adora falar de futebol. Isso aí. Quer mandar mensagem para alguém, para sua mulher, para seus filhos? Suas filhas? Mandar um abraço. A minha filha me mandou agora aqui. Ó. A gente tem um grupo no WhatsApp, falou... Qual o nome dela? Tainá. E a outra? Tainá e Tayla.
I love you, papai, ela falou aqui. Ah, tá vendo? Carmel, quer mandar beijo pros seus filhos? Eu quero mandar um outro beijo agora pro Antônio Miranda. Finalmente ele enviou um beijo pra mim. Ah, tá. Seus filhos? Renata, João e Tel, beijo pra vocês, meus amores. Galera, também vou mandar um beijo pra minha mulher que tá me assistindo, o João Tadeu e o Lourenço, meus filhos, né? E mandar um beijo no coração do meu amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, Galvão Bueno. Falei com ele ontem, já está recuperado, voltando pro Brasil. E se Deus quiser, estará, né, conosco, transmitindo o Mundial Interclubes e o Flamengo em busca do bicampeonato. Diga, ó, tem mensagem aí que a nossa Rosária tá dizendo, Carmel. Carmel vai puxar mais uma mensagem pra gente fechar, né? Facebook. O que temos aí, Rosária? Passa o telefone para ela para a gente fechar, só para a gente privilegiar esse telespectador. Ah, então. Guilherme Ribeiro. Realização da Copa América em 2020 não banaliza a competição? Não banaliza, mas eles vão fazer isso para reestruturar, porque daqui para frente ela será disputada de 4 em 4 anos, então tá resolvido. Galera, obrigado pela audiência, um beijo no coração. Quinta-feira, Thanksgiving, que cada um, né, esteja aí com a sua família, agradecendo, né, a Deus pelos momentos que a gente tem, pela vida que a gente tem, pela saúde principalmente, porque é um dia de ação de graças, né? O dia mais importante, feriado talvez mais importante aqui dos Estados Unidos, né? Para nós brasileiros, o Natal. Mas nós que moramos aqui também nos adaptamos a essa cultura e nos sentimos muito felizes em comemorar essa data também muito especial. Beijo no coração, uma boa semana para todo mundo. Estaremos de volta na segunda-feira, ao vivo e a cores, 8 da noite, GBA Esportes, para todo mundo, né? Para os 1.200.000 brasileiros que vivem aqui e para o mundo inteiro através do Facebook, do YouTube, né? Fazendo um programa de qualidade para você. Beijo no coração, boa semana. Valeu, galera!